Vamos lá. Tá. A doutora, politicamente, a senhora é daquela esquerda radical ou a senhora é daí? Pode falar. Aqui não tem jogo. Eu respeito a posição política de cada cidadão. Eu gosto de ouvir o outro. Sim. Eu dou ouvido ao outro e respeito a opinião de cada um. Só para que o público do nosso programa saiba a sua linha. A senhora é de uma esquerda radical, de uma esquerda... De esquerda a senhora é porque sim, a senhora certeza. estava na rede. Na rede, e hoje eu estou no PDT. Agora veio para o PDT. Que é social-democrata, que é uma esquerda moderada. Isso, muito bem. A pergunta que eu quero ouvir, a resposta da senhora, doutora, Daniele Biondo Crossetti. A senhora concorda que os ministros do STF tenham anulado toda a Operação Lava Jato? Porque não fica mais ninguém na cadeia. E eu acho que o Moro torturou, que o Deltan Dallagnol torturou, que eles combinaram. Mas o dinheiro recuperado que os caras roubaram do país, isso não é uma prova? Por que anularam todo o processo? Olha, gente, não é que inocentaram o Lula, o presidente da República. Não é isso. Lula não foi inocentado. Anularam o processo do presidente Lula, que ficou mais de 500 dias... 580 dias aqui na Polícia Federal em Curitiba. Anularam. Eu que possibilitou ele ficar de volta elegível, tanto é que saiu candidato e virou presidente. Tá. Mas ninguém fala mais nada. Todo o trabalho da Operação Lava Jato do Sérgio Moro, na época juiz, e do Deltan Dallagnol, promotor, foi para o fundo do poço. Ninguém. Tá todo mundo saindo e reivindicando seus direitos, porque eu fui jogado na lama, me quebraram, me arrebentaram. Eu queria ouvir da senhora. Sim, e vai. E vai. Como é que é isso? O Lula não foi inocentado. É que as autoridades da corte entenderam que o Fórum de Curitiba não era o indicado. É só isso mesmo, doutora? Não, Jota, é o seguinte, vamos falar tecnicamente, né? Existe uma definição constitucional que é a garantia do devido processo legal, e isso todo réu tem, tá? Existe outra teoria, que é uma teoria universal do direito, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. O que é a teoria do fruto da árvore envenenada? Se a raiz da árvore está envenenada, tudo que sair da árvore está envenenado também. A questão da anulação do processo da Lava Jato tem a ver com o envenenamento das provas que aconteceu porque foi violado um princípio legal, que é o princípio do devido processo legal. Um processo ele é triangularizado, ele tem o réu, né? Ele tem as partes e ele tem o juiz, ele é um triângulo. A parte é representada por um advogado, sempre. Num processo criminal, o Estado é representado pelo promotor público. E quem vai julgar é o juiz. Se você tem a parcialidade comprometida, porque você se permite como juiz entabular acordos com a acusação porque assim, eu sou o Ministério Público, Jota, eu peço a condenação. Vou trazer um exemplo mais simples, porque é uma coisa complexa. Digamos que você, meu amigo, minha amiga que está aí ouvindo a gente, você está se divorciando. Aí você tem bens, né, que você precisa dividir e tal, que você trabalhou a tua vida inteira para construir. E o advogado da contraparte, que é o seu ex ou a sua ex, é amicíssimo do juiz.
Aí ele senta com o juiz para almoçar, ele vai jogar tênis com o juiz, e ele entra no gabinete do juiz e fala assim: olha, escuta aqui, meu amigo, a minha cliente lá, como é que eu faço para você me dar a casa do fulano, o carro do fulano, o que eu preciso pedir aqui? Vamos combinar aqui? Porque daí eu vou fazer o requerimento, você vai aceitar o requerimento, e a outra parte de fora. Isso eu já falei aqui na rádio e falo de volta, que eu sou rigorosamente contra e não gosto dessa prática de advogado ficar indo em gabinete de juiz, desembargador, ficar fazendo embargos auriculares, porque isso desequilibra a justiça. Isso desequilibra. Não tem que ter contato entre as partes e o juiz para que o juiz seja imparcial. A partir do momento, JP, que o juiz ou o desembargador abre a porta e me recebe e não recebe a outra parte, ele já tem uma grande possibilidade de comprar a minha narrativa e se tornar imparcial. A imparcialidade é um princípio do judicar. E isso foi violado na Lava Jato. E essa violação foi provada por mensagens que eles trocavam. Sabe? Aquela coisa assim do juiz mandar o documento e falar assim, ó, você escreve isso aqui nessa delação, porque se você não escrever, não vou poder fazer. Né? O Tony Garcia, que era o informante, que ia lá buscar informações, trouxe várias informações de que houveram várias violações do devido processo legal. Né? E vamos combinar que desde o início, quando a gente começa a fazer uma análise, Jota, como é que você vai ser cobrado pela propriedade de um bem que não está no seu nome, com uma proposta de compra e venda que foi mandada para você e que você nunca assinou, aquilo nunca se concretizou, você nunca morou naquele lugar? Né? Falo do caso do triplex. Por outro lado, a gente vê lá o caso do sítio de Atibaia. Nunca foi dele. Foi dado foi dado como garantia pelo proprietário de uma dívida. Então, como que é? E tem um documentário da BBC de Londres que é muito revelador sobre isso, em que uma mulher que trabalhou na Lava Jato com o Moro, um dia foi lá e falou, olha, eu quero ver. Ela falou, eu procurei provas, viraram as contas, levaram o tablet do neto do Lula. Levaram o Lula em condução coercitiva, ele nunca tinha se negado a depor. Então, assim, tem toda uma situação nesse processo que, por mais que você odeie o Lula, não goste do Lula, ache que ele é uma péssima pessoa, mas o fato é que uma pessoa não pode ser condenada com convicções. Eu estou convicto, mas cadê a prova? Onde está a prova? E se um ex-presidente é condenado sem prova, você imagina um cidadão comum. É aquilo que o Oswaldo falou. Se uma autoridade quiser que você seja o culpado, ou você é o culpado, ou você vai ser. Então foi isso que aconteceu. Tem uma frase do Barroso, que o Barroso fala do Gilmar Mendes, né? Vindo ali para o caso do Gilmar Mendes, quando ele, muito erroneamente, se reporta à cidade de Curitiba. Ele poderia falar da Justiça Federal, ele poderia falar do gabinete do Moro, ele não poderia falar da cidade, porque nem todos os cidadãos são aquele tipo de cidadão. Porque as pessoas falam que quem elegeu o Lula foi o Nordeste, não foi. Porque se a gente pegar a diferença de votos, são os quase 2,5 milhões de votos que ele teve aqui no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Que é muito difícil a gente ter um discurso mais progressista. Nós somos minoria. Então, essa minoria que acabou elegendo. Agora, quando você tem um montante de provas, você tem uma investigação, partiu-se do princípio, falou assim, nós vamos condenar o Lula por ele ser um corrupto. Por quê? Porque eu acho que ele é corrupto. O Deltan Dallagnol disse que ele foi condenado por isso. Ele foi condenado porque ele disse que ele tinha convicção e ele nunca provou. E restou provado que havia um conluio. Não pode ter conluio entre o juiz e entre a acusação. Isso viola o devido processo legal. Isso viola um processo constitucional. E é a teoria do fruto da árvore envenenada. Se a raiz está envenenada, tudo que sair daquela raiz vai estar envenenado. Por isso que os processos estão caindo. Né? Agora, você tem uma delação premiada. Vamos falar tecnicamente do Bolsonaro. O Bolsonaro está lá numa prisão domiciliar, tem lá, ele come a comida dele, ele está dentro da casa dele, ele dorme dentro da casa dele, ele não está preso num cubículo, ele não está com outras pessoas, ele está com a família dele, cercado pela polícia, mas ele está. Né?
de tornozeleira. E ele está, como a gente vê o trânsito, ele está num estado deplorável. Ele está desesperado. Assim como o Mauro Cid ficou preso e ficou desesperado para fazer uma delação. Para ele poder ter um mínimo de conforto. É desconfortável ficar preso mesmo dentro da sua casa. Ninguém quer ficar privado da liberdade. Agora imagine aquelas pessoas que foram levadas para a cadeia e que não tiveram um espírito de dizer o que o Lula disse, isso ninguém pode tirar dele. Ele falou, eu sou inocente e eu não vou trocar a minha liberdade pela minha dignidade. A mesma coisa que o Bolsonaro tem foi oferecido para ele. Aceite, fazemos um acordo, coloque uma tornozeleira, você vai para tua casa, fica 2 anos. Ele falou, eu não quero, ainda brigou com os advogados. Falou, não vou querer isso. Eu vou ficar aqui e a justiça vai me tirar daqui. O dia que a justiça me tirar daqui, que eu conseguir provar o que eu estou falando, aí eu vou sair. Aí eu volto nesses delatores. Pessoas que nunca foram acostumadas com aquele ambiente. Não foram torturados. Mas a privação da liberdade, a privação do sono, a privação da comida, a privação daquele lugar, a privação de visita, a solidão, é uma forma para aquelas pessoas, Eduardo Cunha, que estava acostumado com o poder, que foi o mentor do impeachment da Dilma, que era o paladino da justiça, o homem de bem, né? Antony Garotinho, era outro também, hipócrita, né? Ele foi lá e fez porque ele estava desesperado, ele não conseguia mais ficar ali. Então o que a gente precisa entender, tecnicamente falando, é que se existe um responsável pela queda da Lava Jato, são o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, que estava lá tentando defender a PEC da blindagem no Senado, a PEC da bandidagem, da vagabundagem, estava tentando fazer emenda para conseguir aprovar, graças a Deus o Senado afastou aquela aberração, mas ele estava. Deltan Dallagnol, que foi cassado, né? Havia um conluio, eles envenenaram, eles são os responsáveis. Se eles tinham prova, JP, e se eles estavam tão seguros da condenação, eles precisavam ter feito o conluio, que está lá nas mensagens, foi amplamente divulgado. Eu tenho o livro lá da Vaza Jato, né, os diálogos, tinha o grupo lá, né, todos eles imbuídos naquele grupo. Quando a esposa do Lula, que eu acho isso de uma desumanidade, falar sobre qualquer pessoa, estava lá com morte cerebral, comemorando a morte cerebral da mulher. Então isso é um ódio injustificável. Porque como é que você odeia uma pessoa que você não convive, que você não conhece? É pelo que ela representa? Né? Não temos condições de odiar as pessoas por esse contexto. Então, este processo foi anulado porque ele vinha vindo e foi negado, e negaram do Lula ir lá visitar o irmão que morreu, e visitar... Né? As pessoas podem discordar de mim, podem, a gente vive numa democracia, mas eu analisei esse processo do começo ao fim. Eu acompanhei, então eu sei o que eu estou falando. Eu sou uma jurista, eu não sou irresponsável. Eu sei o que eu estou falando. E se o que eu estivesse falando estava errado, nem a STF nem a STJ tinha anulado as condenações. Tá? Ninguém faz isso à toa. Você vê que aquilo, quando estouraram aquelas mensagens, quando aquele hacker mostrou aquelas mensagens e quando foi revelado que aquele processo foi fadado a uma condenação a qualquer custo do começo ao fim, isso, se o nosso sistema de justiça não toma uma providência, a gente cria uma crise judiciária. Então, aí o leigo como o JP pergunta: como é que 10 juízes em 3 instâncias confirmaram a condenação do Lula e vem um ministro e derruba tudo isso? Então, como eu confiar na justiça? Agora é o leigo perguntando: como eu posso confiar na justiça se 10 magistrados na primeira instância, na segunda, no TRF4, no TRF4 lá de Porto Alegre, no STJ. Como é que eu posso? Aí é um leigo que não entende nada. Né? Como é que ele... eu queria que você respondesse. Eu vou responder, Jota, usando a semelhança do caso do meu amigo Oswaldo Marceneiro. A prova apareceu depois. Entende? Essas conversas que demonstravam
este envenenamento da cadeia de custódia, que a gente chama tecnicamente de cadeia de custódia, as provas, este envenenamento das provas, ele apareceu quando os processos já estavam nas instâncias superiores. Então, assim, o que é uma condenação? Uma condenação é quando eu tenho uma denúncia, tem prova e você é condenado. Aí você recorre, utiliza-se dos recursos, dos embargos, de tudo aquilo que você tiver, e você é ou absolvido ou você é condenado. No caso em questão, que é o caso da Lava Jato, especificamente no caso do presidente Lula, né? O que é que aconteceu? A cadeia de custódia que fundamentou esta denúncia, que começou com todo o processo, foi quebrada lá já desde o início, porque todo o sustentáculo probatório disso aqui ruiu. E como que eu vou apresentar uma denúncia, ou até mesmo... a denúncia ficou inócua, acabou. Por quê? Porque a cadeia de custódia que deu início àquela denúncia era uma cadeia de custódia falsa. Ou era uma cadeia de custódia que não obedeceu o devido processo legal. E por que isso é segurança para você, para mim e para todos os cidadãos? Porque provou-se que, uma vez demonstrada que a cadeia de custódia quebrada, ela fundamenta e ela abraça o devido processo legal, você que está aí não corre risco de ser condenado injustamente por um crime que você não condenou, que você não cometeu, se você provar que a cadeia de custódia foi quebrada. Por exemplo, você está numa... por que são isoladas as áreas, né, de crime? Porque a gente não pode ter uma contaminação das provas. Aí você está com machucado, você é policial, entra naquele ambiente, tem sangue da vítima, tem sangue, você vai fazer uma coleta. Descuidadamente naquela coleta, você não obedece à cadeia de custódia, você não utiliza o material adequado e você contamina aquela prova com o teu DNA. Como é que eu vou condenar um sujeito que estava lá se eu maculei aquela cadeia de custódia? Então, é muito sério quando a gente fala em sistemática de provas, porque, gente, é a Polícia Federal que está investigando. Não é qualquer polícia, né? Então, respondendo a tua pergunta, porque nunca vou fugir de nenhuma pergunta tua, Jota, e sempre que possível, vou responder tecnicamente. A minha resposta é técnica. Houve uma violação da cadeia de custódia, e em cadeia de custódia violada, ninguém pode ser condenado. Ninguém. A denúncia não pode nem sobreviver. Foi o que aconteceu. Observou-se que aquelas provas estavam eivadas de nulidades. Uma vez a prova nula, todo o processo é nulo. Ele não tem nem que existir. Não é que o Lula foi descondenado. E ele também não foi absolvido. É porque, daquela forma que aquela cadeia de custódia foi montada, ela não poderia nem nunca ter entrado no judiciário, porque era uma cadeia de custódia inexistente, porque estava violada, estava maculada e ela nula. 9h01. Muito obrigado à doutora Daniele Biondo Crossetti. Porque é bom a gente ouvir quem entende, para acabar com essas narrativas, né? Porque é muita narrativa para lá, para cá, e o povo não sabe em quem confiar, mas ela tecnicamente explicou direitinho. Vamos fazer um intervalo comercial, são 9h01. A gente volta já para a segunda hora do programa JP Entrevista desse sabadão.